Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui fazendo um mochilão na Europa e aí a gente está passando aqui na Bélgica, no Atomium, né? É o cartão postal aqui de Bruxelas. E aí a gente descobriu que tem também, junto aqui do complexo, um museu de design. Então, bora visitar lá e ver o que tem. Eu não cheguei nem a pesquisar algo antes, então não peguei nenhum spoiler. Vamos ter a experiência completa junto. Inclusive, a gente acabou de subir lá no Atomium e tem uma exposição muito legal, muito de ficção científica, que a gente adorou. Eu vou colocar umas imagens aí para vocês verem também. Nossa, que experiência! Caralho, velho. Pessoal, agora só um fato interessante da Europa em geral, que em todos os museus tem esses armáriozinhos aqui. E aí para você pegar a chave dele, né, tá aqui na porta, você tem que inserir uma moeda de 1 euro aqui. O pessoal do museu também dá uma moeda. Aí é só para você inserir e pegar a chave, e depois quando você for pegar de volta as suas coisas, ela te retorna a moeda aqui. Bem legal. Bom, pessoal, pelo que a gente entendeu aqui, o museu tem vários ambientes e o primeiro que a gente entrou é sobre a história do plástico, um highlight sobre alguns designs de plástico que tiveram na década de 60, 70 ali. Basicamente, o que foi falado é que naquela época é a Golden Age, né? É a era dourada e o boom econômico que se deu também em volta do plástico, da indústria do plástico e tudo mais. Vocês vão reparar que o design das peças aqui, principalmente móveis, ele era bem irreverente, bem extravagante e ousado, que a classe artística da época, os designers em geral, eles estavam cansados do tradicional e da vanguarda, então eles decidiram ousar e ir contra aquilo tudo. Eu acho bem interessante como a história do design consegue refletir também o que estava acontecendo na época, né? Com a cultura e com a população em geral. É bem interessante mesmo que a gente não seja designer de móveis, né? Como designer gráfico, por exemplo, designer digital, a gente vê referências de outros ramos, né? De outras disciplinas. E agora esse movimento aqui de plástico voltou, né, à tona, porque tá mais fácil de a gente conseguir as impressoras 3D. Sem contar que em toda a história do design, sempre a parte de móveis acompanha a parte do design gráfico. Tudo tá meio que interligado, assim. Exatamente. Pessoal, e junto das outras peças de design, lógico que tem que ter os posters de design gráfico tão clássicos da época. Esse aqui é uma reprodução do que se tinha de anúncio, provavelmente em alguma revista, sobre esse produto aqui, essa cápsula. Então é bem legal ver que tudo se acompanha lado a lado em todas as disciplinas.
pessoal, aqui a gente chegou no segundo ambiente da exposição. Ela vai retratar mesmo o design belga em geral, ao invés de só na parte do ramo do plástico, tá? Mas como vocês podem ver, a maioria das peças ainda assim são móveis, né? Decorações e utensílios do dia a dia. Isso foi explicado aqui pra gente que no século XIX houve um grande incentivo de desenvolver uma identidade própria no design belga aqui, eles terem a carinha deles específica ali. Com isso, o próprio governo incentivou os designers e colocou dinheiro nisso para eles desenvolverem uma identidade que fosse muito baseada no bom gosto, né? The good taste que eles falam aqui. E isso foi bem no período ali, final do século XIX e principalmente depois, no período entre a Primeira e a Segunda Guerra. Esses períodos são o que a gente pode ver na história da arte, do Art Nouveau, Art Deco, o Avant-Garde e até um pouquinho do modernismo ali. Por isso que vocês vão ver que as peças em geral têm essa carinha de Art Deco principalmente. Bom, e aqui agora a gente está no último ambiente da exibição. É um ambiente todo dedicado ao artista Zéphyr Bouzine, que ele é um artista belga aqui da época da Segunda Guerra, como vocês podem ver. Um pouco depois que ele se formou no Instituto de Artes aqui da Bélgica, ele infelizmente foi recrutado para trabalhar no exército, né? Na infantaria do exército belga. Mas, como a gente vai ver aqui pela história dele, não foi uma notícia ruim, na verdade. Porque lá no batalhão foi onde ele conheceu Charles Dupuis, o filho de um dos donos da principal editora da época, chamada Dupuis. Foi assim que ele fez um grande contato para conseguir alguns trabalhos como ilustrador de capas para algumas revistas e novels que tinham na época. Aqui estão alguns exemplos de originais da época que ele ilustrou, tanto em capas quanto no interior das revistas aqui, das novels, né? Eu acho muito interessante ter o acesso a esses materiais originais aqui dos autores, porque parece que a alma do artista ainda está presente aqui, em cada peça, em cada sketch que está exposto aqui. Então é uma coisa que dá um arrepio enorme quando você está pessoalmente. E como vocês podem ver, ele também trabalhou, além da ilustração, né? Ele já trabalhou com pintura, com escultura e também, como a maioria dos designers e artistas da Bélgica na época, ele trabalhou também nas artes decorativas, né? A gente vê que a pegada da Bélgica no momento era bem essa arte industrial, arte decorativa, que estava bastante em alta na época, por causa da economia, principalmente, né? Ele foi um dos artistas que foram convidados a trabalhar na exposição de Bruxelas de 58, que foi uma das primeiras grandes exposições de arte da época pós-guerra, né? Se não me engano, também foi a exposição que inaugurou aquele monumento que a gente estava até agora, o Atomium, e até hoje é um dos principais símbolos aqui de Bruxelas e da Bélgica toda. E só uma pausa agora para uma curiosidade, a Expo 58 foi uma exposição universal que aconteceu lá em Bruxelas. As exposições universais acontecem desde 1791 e a Expo 58 de 1958 foi tão importante por ser a primeira após o período da Primeira e da Segunda Guerra. Foram mais de 40 mil visitantes, foi a inauguração do monumento Atomium e é claro que a gente não podia ter ficado de fora. Tinha até um pavilhão do Brasil na exposição. Ele é um artista tão diverso que ele chegou até a trabalhar em materiais sacros, né? Religiosos também. Inclusive foi grande parte do seu material ali principal. Aqui
aqui alguns exemplos do que ele trabalhou em design gráfico também. Você vê que o cara é muito versátil, né? Trabalhou em ilustração, em design, em pintura, escultura e até design industrial ali para os móveis dele. A gente vê uma boa característica ali do pós-guerra de Art Nouveau, Art Deco, e esse estilo de tipografia, de diagramação, que com certeza foi influência da Bauhaus, né? Que estava surgindo hiper mega forte na época. O material do museu aqui até cita que houve um boom no uso da fonte helvética na época, né? Que era uma fonte mais clean, que favorecia a comunicação em primeiro lugar, né? Uma fonte super limpa e que a gente acaba usando até hoje. E é isso, pessoal, estamos saindo aqui do Museu de Design de Bruxelas. Achei bem legal a exposição. Tava esperando ver um pouquinho mais de design gráfico, mas como a gente viu, a própria história da Bélgica explica, né, que a principal modalidade de design que foi usada aqui é o design de decoração, né, o design industrial principalmente. De qualquer forma, como eu comentei várias vezes lá dentro, é bem legal para nós designers a gente ter inspirações em outras modalidades também de design, não só na nossa disciplina. Pode ser na ilustração, na escultura e até na tipografia, na motion graphics, enfim. Se você chegou no canal por causa desse vídeo, tem muitos outros conteúdos aqui sobre design que você pode acessar e aprender. Tem tutorial, tem aula, tem comentário. Então eu espero que você entre aqui, se inscreva e se sinta em casa, que alguma coisa que eu mostrar aqui possa ajudar na sua vida, né? Se você for designer e estiver passando aqui pela Bélgica, né? Não perca a visita, é muito legal, é junto aqui com... Vou mostrar pra vocês, junto aqui com a Atomium. Então, 5 minutinhos de caminhada você já chega aqui na entrada do museu. E não vai embora sem passar por aqui, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Aqui a gente tem vídeo de design em conceito e na prática toda semana. E se você tiver alguma dúvida, comenta aqui, que provavelmente na semana que vem já sai vídeo te explicando e te ensinando alguma coisa, tá bom? Um abraço e tchau, tchau!